professores odeiam o Bolsonaro porque o Bolsonaro é a figura, querendo ou não, que representa a direita, por mais que eu tenha as críticas que ele não implementou lá quando podia no governo, ele é a figura que representa isso, então se eu sou direita e levo coisas de direita pra sala, eu sou bolsonarista. Consequentemente, as pessoas odeiam isso, odeiam o Bolsonaro, me odeiam, e tá tudo ligado na cabeça de bolha do professor, do aluno, essa galerinha aí, QI limitado. Mas o ódio maior é com a direita ou o ódio maior com o Bolsonaro? Me parece que o ódio maior é com o Bolsonaro. A figura... Cara, boa pergunta. Boa pergunta. Eu não parei pra pensar a partir dessa distinção, que é real. Só que, com o Bolsonaro tendo tido o mandato que ele teve, 4 anos de presidência da República, tudo que aconteceu, os cortes que reclamavam de corte nele, que tinha que cortar mesmo para focar no combate ali à pandemia, vacina e tal, que apesar dos problemas ele em algum momento fez, e a guerra que afetou também aqui, a questão econômica dele nem se compara com a questão econômica do governo Lula, e agora o governo Lula corta, batendo os recordes de corte do Bolsonaro e ninguém fala nada. Um ou outro fala, mas não fala em tom de crítica como se fazia ao Bolsonaro, ele sendo demônio, genocida, racista, fascista, tudo isso. O Lula não é nada disso pra eles. O Lula é um neoliberal. Eu tenho orgulho de ser neoliberal. Eu não sou nem neoliberal, sou do liberalismo econômico clássico mesmo. Mas quer me chamar de neoliberal, eu sinto orgulho disso. Aí eles acham como xingamento pro Lula falar que ele é neoliberal. Cara, essa é a crítica, a grande crítica que vocês têm a fazer ao cara, ao presidente da República hoje, que corta, ele nem encerrou os 4 anos de mandato dele, que corta mais da educação do que o Bolsonaro cortou da época dele. Então é desarrazoado, né? Se a crítica fosse essa, mas eu acho que eles aproveitam para se apegar ao ódio a tudo que não é de esquerda na universidade, para pegar a figura do Bolsonaro, tudo que ele representa, tudo que ele fez durante o mandato dele e potencializar isso. E já que tu citou esse cenário aí de 26, quando você faz essa comparação Marçal e Tarcísio, eu te lembro que ontem o Donald Trump foi eleito, Sim. Né? E toda aquela associação que o Bolsonaro fez ao nome do Trump. Muda esse cenário para 26 a partir da eleição do Trump, na tua visão? Cara, eu não sou especialista em política americana, tem gente que manja muito mais assim, mas dentro do que o Trump representa, para a direita, eu acho que foi positivo já me posicionando sobre isso. É óbvio, né, que ele, em relação à Câmara ali, Kamala, chamam ela de tantas formas, né? Aquela opositora dele lá, é óbvio que é muito melhor que ele seja eleito, né? Até mesmo para algo que eu não acredito muito, mas vamos ter esperança, aí vai que, né? Eu não acredito muito porque na época dele lá atrás não repercutiu tanto assim. Mas se tem muito sentimento, principalmente aqui no Brasil, que a influência dele na presidência dos Estados Unidos, sendo quem ele é, tendo o discurso incisivo que ele tem, vai chegar ao Brasil. América, principalmente aqui as Américas Latina, do Sul, principalmente, vai meio que descer essa influência de direita do Trump, de tudo que ele representa e tal, até chegar no STF. Eu acho que é um pouco de inocência achar que, inclusive, o Trump, de forma mais incisiva, vai comprar essa briga. Nem o Elon Musk, que não tem questões políticas, e o Trump é o mandato dele de 4 anos. Ele não pode nem se reeleger. Ele tem que focar nas questões de pauta dele, lá nos Estados Unidos, que é a imigração e tal. Ele não vai defender a democracia no Brasil. Eu acho pouco provável. Mas gosto de acreditar que alguma influência positiva pode gerar aqui para o campo da direita em si, né? A gente começar a ter uma movimentação de direita que fique mais forte. E torço muito para que a gente mesmo, enquanto corpo interno aqui, direita, e todas as suas segmentações, os seus rachas ali, consigam de alguma forma conviver, né? Se aliar da forma possível para a gente em 2026 ter algum nome uníssono ali, né? Que todos nós que estamos em algum espectro, alguma bolha de direita, consigamos nos unir para dar todo o apoio possível, porque a gente sabe que o Bolsonaro mesmo, diante da postura política que ele decidiu adotar com a própria direita, perdeu por causa de 1 milhão e pouco de votos, né? Então faz muita diferença todo mínimo organismo político que se representa como direita, né? Parar de ficar taxando de uma forma besta alguém como algum grupo, como o Pessoal Kids, sendo que muitas das vezes isso é só uma forma negativa de continuar nos rachando ainda mais. É a visão que eu tenho, é o jeito que eu gosto de me posicionar e por isso que eu não me coloco pra briga, tipo o Nando Moura, que a gente falou bastante aqui, com ninguém que eu acho que deveria estar do meu lado. Eu tento trazer pro meu lado. Só que eu deixo claro, cada um faz o que quer, eu vou me posicionar como eu acho que é o certo,
Mas eu tento não brigar com essa galera que, teoricamente, a gente tá do mesmo lado. E só que assim, a esperança no Bolsonaro elegível, pelo menos do público ali da direita, o apoiador do Bolsonaro, aumentou com a vitória do Trump. Você Aumentou. percebe? Eu vi Tu vê alguns. sentido? Eu não sei, eu não vi profundamente, mas eu vi alguns comentários, não sei se foram matérias mesmo de alguém que analisa com base em bastidor, mas eu vi comentários nesse sentido, falando, poxa, o STF começa a verificar a possibilidade de tornar elegível novamente o Bolsonaro. Com base em quê? Não vou falar, eu vi coisas nesse sentido, mas eu sequer me aprofundei. Tornar o mas eu sei Lula, que pô, com base em quê? Não Lula. Eu falei Lula? Não. Eu estou te dizendo, eles não tornaram o Lula? Ah, sim, então é possível. Com base em quê? Só com base no que quiser. Com base em quê? Porque a gente sabe muito bem que tinham interesses ali do STF. Data máxima vênia, STF. É a visão pessoal que a gente tem, né? Tem que tomar cuidado, senão o Xandão te dá uma canetada. 4 anos preso, reclusão. Mas a gente tem uma visão de que o STF tinha interesses individuais e próprios ali com a soltura e elegibilidade do Lula. Cara, é totalmente plausível juridicamente mesmo. A gente tinha um posicionamento do próprio STF que mudou tantas vezes sobre o reconhecimento de prisão ou não em segunda instância. Em determinado momento era interessante, tanto é que prenderam Lula. Os interesses dele mesmo. E deu até numa colocação de alguém que... Quem é mesmo que foi para lá a partir de um impeachment da Dilma, que estava tudo conexo com isso, a Lava Jato. O Xandão tá lá por causa de todo esse jogo da época. Da segunda instância e tal, a Lava Jato. E aí depois se modificou com Lula pra soltá-lo ali. Ah, não, prisão em segunda instância já não vale mais, tem que esgotar todos os recursos. E aí soltou ele com base nisso. Esse foi o argumento principal, o primeiro, para que ele fosse solto. Então o STF joga no entendimento que é no sentido A e no sentido B ao seu bel prazer ali, quando quer. Então, é possível fazer com o Bolsonaro? Obviamente. Só que eu não vejo hoje qual que é o interesse em colocar o Bolsonaro para jogo para o STF. Qual que é o interesse, assim, pro... o que a gente pensa às vezes, e é uma discussão que se tem hoje, não sei se você chegou a ver, mas o Bolsonaro apoiou o irmão do Gilmar Mendes para uma prefeitura dessas do Mato Grosso e ele venceu. Ele tá lá, ele tá até com a cara amarrada, mas tá lá comendo pastel, tomando caldo de cana. É inclusive uma das graças que viralizaram aí do Nando Moura, né? Ó o pastel, ó o pastel. Ele tem isso, cara. O Bolsonaro está ou não está na mão do STF? Então, pra mim, hoje, o STF joga com a prisão ou não do Bolsonaro. Ele sabe, o Bolsonaro e o STF sabem que a qualquer momento, se eles quiserem dar a canetada pela prisão deles, é fácil, eles dão lá. Eles fazem o que quer hoje mesmo, né? Com base em qualquer coisa. E quem que vai peitar? É difícil ter até uma mobilização na rua com a densidade necessária para gerar algum resultado prático nisso. Então eu não acredito muito nisso. Então eu acho que se eles quiserem prender, eles prendem. Então eles têm um jogo de bastidor e quem deve intermediar é o Valdemar Costa Neto, qualquer cara desse do Centrão, mas o Valdemar que é o presidente do partido do Bolsonaro, para falar, olha, Valdemar, você faz os seus jogos políticos aí para obter o seu poder, os seus cargos e tal, e você faz a interlocução do Bolsonaro com os nossos interesses. A gente vai jogar o nosso jogo daqui. O Gilmar mesmo, ele quer que o irmão dele seja eleito lá, sei lá, em algum município desses aí do Mato Grosso. Então seria interessante, Mato Grosso, né? Mato Grosso é bolsonarista pra caramba. Lá vai eleger gente bolsonarista. De esquerda não tem quase vez lá. Então não dá pra gente fazer articulação aqui com Lula. Tem que ser o Bolsonaro. Põe o Bolsonaro na jogada aí. Senão fala que o eventual processo dele de prisão aqui vai continuar andando com o Xandão. Eu consigo fazer o Gilmar conversar com o Xandão para que o interesse dele seja promovido. É muito possível que rolem essas conversas das quais a gente nunca vai saber, sem uma CPI que quebre o sigilo desse pessoal aí. Mas você acha que não há? Com muita probabilidade há. Então, em algum momento, pode surgir algo que torne interessante para o STF devolver a elegibilidade também para o Bolsonaro. Só que hoje eu não vejo. Mas que é possível, né? Totalmente. Nesse bananil aqui, a gente espera qualquer coisa. Sim, mas não por influência da eleição dos Estados Unidos, né? Não acho. É pela não por influência do Trump, né? Não, interesse total do STF. O STF manda no Brasil de um jeito que quem que segura, cara? O Elon Musk, a maior figura, talvez, da história da humanidade. Não sei se da humanidade, mas o cara tá fazendo feitos assim. E ele vai ser lembrado pela história da humanidade, cara. E talvez ele nos leve a Marte
E o que ele está desenvolvendo com a SpaceX e tal, o Twitter, defesa que ele está comprando uma briga que tira dinheiro do bolso dele, apesar de ele não sentir falta, são milhões, às vezes bilhões, multas que ele tem que pagar aí. E ele comprou uma briga, ele tentou comprar com o STF, principalmente com o Alexandre de Moraes, e ele mesmo, sendo a figura que é, mais poderosa do mundo, talvez até mais poderoso do que o presidente da República, sendo o cara dono do ex, da República dos Estados Unidos, né? Ele retrocedeu. Por algum motivo, ele retrocedeu. Quem venceu aquela briga foi o Xandão. Então, eu fiquei contente e triste. Tipo, fiquei feliz e puto quando saiu, quando o X voltou ao ar, né? Porque você fica assim, pô, você sente falta que você usa, produz conteúdo ali, né? Mas é triste porque é uma queda de braço que a direita perde, que o Elon Musk estava representando naquele momento ali. E o Alexandre de Moraes continua promovendo os seus absurdos, os seus abusos ali. Ele quer que tenha um representante aqui, mas se o representante arbitrariamente não censurar contas, ele vai prender esse representante. Como que o Elon Musk vai deixar um funcionário seu aqui para correr o risco de ser preso com base em algo que vai totalmente contra o direito, contra a liberdade básica de todo cidadão, de ter um perfil numa rede privada dele? É completamente plausível o entendimento do Musk. Você não precisa ser de direita ou esquerda para isso. Tanto é que eu não lembro, esqueci o nome do partido, não é o P, não, mas tem um partido aí de esquerda radical que inclusive apoia esses posicionamentos aí a favor da liberdade, né? E deveria ser apoiado por todo mundo, né? Que quando você tem abusos como esse do STF, você tente coibir de alguma forma, não endosse, não apoie, mas a esquerda vem apoiando, né? Porque por enquanto beneficia eles, mas o Xandão não é de esquerda. De esquerda, eu acho que ele não virou ainda, né? Ele tá sendo mais de esquerda hoje porque é conveniente. E ele tem algum problema muito grande com o Bolsonaro e tal, teve uma queda de braço, eu acho que o ego dele é muito alto, assim, que quando vem alguém pra peitar no nível que foi errado do Bolsonaro, ele poderia ter peitado dentro do poder que ele tinha de presidente, ele vai peitar no... eu não vou cumprir decisão que vem do Alexandre de Moraes não, porque eu não vou, e pronto. Aí o Xandão dobra a aposta. Aí o Bolsonaro triplica? Não, ele pede ajuda pro Temer, né? Ô, Temer, escreve uma cartinha aí, pô. Exagerei, pô. Então é complicado, né? Mas o STF manda completamente, isso é fato inegável. Bom, vamos lá. Então você disse que por algum interesse, né? Por algum motivo foi interessante deixar o Lula na disputa. E ele, de fato, a história mostrou, ele foi lá e ganhou do Bolsonaro. Só que você também me falou que entre Marçal e Tarcísio, o Tarcísio é o que tem maior chance de ganhar do Lula, certo? Sim, menos rejeição, consegue condensar mais gente dos espectros distintos da direita e até mesmo da esquerda não lulista, mas antipetistas, tal, centro-esquerdas, ele consegue unir essa galera. Perfeito. Então, mas se o Tarcísio tem potencial para ganhar do Lula e o Bolsonaro não tiver na disputa, o sistema pode entender que é melhor o Bolsonaro estar na disputa para perder pro Lula. Talvez. Nesse sentido, sim. É um ponto. E aí, nesse caso, né? Porque o Bolsonaro, mais do que o Marçal, reúne muito mais rejeição no sentido de o que tem gente, a pandemia e tal, que odeia o Bolsonaro de morte, que não vota nele de jeito nenhum, e o Bolsonaro, a não ser que ele faça toda uma revisão do pensamento dele com a direita mesmo, eu acho pouco provável dele pedir uma desculpa, assim, no sentido de, pô, pessoal da direita alternativa aí, a gente aqui não vai excluir mais vocês, vamos nos unir em prol de uma causa que eu prometo pra vocês que hoje eu errei e eu vou tentar fazer de tudo pra rever os meus erros e lutar pelas nossas pautas. Eu estou mais maduro hoje, foi o meu primeiro mandato, poder subir um pouco a cabeça. E peço desculpas também por a gente ter ostracizado vocês da forma que foi e tal. Quase impossível do Bolsonaro fazer isso, principalmente se ele voltar com poder de novo de, pô, tô elegível, sou capitão de novo, mito. Mas digamos que ele faça isso. Aí ele consegue unir pelo menos a direita, mas ele ainda tem muita rejeição. Mas eu acho que ainda se ele conseguisse unir essa galera, ele traria os votos que faltavam para vencer o Lula, talvez. E tudo que o Lula tem feito vai causar muito ódio nas pessoas que algumas votaram nele em ódio ao Bolsonaro, meio que vira no ciclo, né? É o ódio ao mandatário que tá lá agora. Eu era anti-Bolsonaro naquela época, mas talvez o antídoto pro Lula de agora seja o Bolsonaro de novo. E é o que a gente tem. Talvez faça essa jogada aí, né? Vai saber, é o Brasil, né? Então, mas se o Marçal teve o poder de rachar o bolsonarismo, o Bolsonaro, todo mundo sendo pragmático e entendendo o cenário Brasil,
vai chegar a uma conclusão com uma facilidade. Aqui você chegou, que nós chegamos aqui, que o Tarcísio ele tem mais condições de uma disputa, principalmente porque ele transita ali com o Centrão, ele vai ter apoio de tempos de televisão, de fundão, tudo isso. Ele não tem rejeição. Não tem rejeição e tem o governo de São Paulo indo bem para testar a capacidade dele. Sim. Só que o Bolsonaro elegível tem um racha também, porque ele que vai ser o candidato, né? Uhum. Então não tem espaço para Tarcísio, não tem espaço para Marçal, não tem espaço para ninguém no campo da direita, nessa direita consagrada na liderança do Bolsonaro. Ele é o candidato, né? Elegível é ele. E aí o Lula tá fazendo a mesma conta que o Bolsonaro fez. Incrivelmente, o Bolsonaro fez essa conta em 2021. É melhor disputar com o Lula, porque o Lula a gente ganha fácil. O vídeo clássico do Eduardo Bolsonaro, né? Com o Lula solto, a gente vai reunir todo aquele sentimento antipetista que a gente tinha lá na época do impeachment. Então ele justifica a soltura do Lula com esse condensamento do sentimento antipetista no Bolsonaro. No sentido de, olha, a gente fortalece meu pai aqui, o Bolsonaro, para vencer mais fácil o Lula do que um outro nome mais comedido que a esquerda vai levantar e vai fortalecer, e vai ter menos rejeição que o Bolsonaro e vai ter menos sentimento antipetista. Então é melhor o Lula solto. Essa é a lógica do próprio bolsonarismo naquela época, endossando a soltura do Lula. E os analistas ali, os apoiadores, né, quem pensa a política junto com o Lula, incrivelmente está fazendo o mesmo cálculo que o Bolsonaro fez. Sim. E se o sistema entender que tem que continuar o Lula, numa possibilidade de perder pro Tarcísio, faz sentido liberar o Bolsonaro. Sim. E quem perde com isso? É a gente. É a população de direita, cara. Porque, muito provavelmente, tende a se repetir a mesma coisa. Isso daí, o que o sistema quiser jogar, eles fazem com base em cálculos quase que milimétricos. Assim, eles não vão jogar um golpe de sorte, um teste. Cara, se eles fizerem essa jogada, é pro Bolsonaro perder, pro Lula ganhar de novo e eles continuarem mandando no Brasil como tem sido. Com certeza todo um cálculo político aí para continuar promovendo os interesses do sistema. Quem perde é sempre a gente, a população que quer o certo, né, em algum sentido, que quer que o país pare de ser dominado por essa gente horrível que só pensa nos seus próprios interesses patrimonialistas, né? Quem sai perdendo é sempre a gente. Pois é. E aí, cara, tem o sentimento da vitória do Trump. Então, o público brasileiro, o público de direita, vai ver assim, cara, o Trump foi derrubado pelo sistema em 2020 e conseguiu voltar. Bolsonaro foi derrubado pelo sistema em 22 e vai voltar em 26, cara. Então, essa força vai ser uma força que, sem dúvida, vai mover o Brasil. Vai. Agora, o sistema não joga pra perder, né? Não. O sistema não perde, né? Então, essa é a questão, né? Até aqui o sistema não perde. Vamos tentar fazer analogias nesse sentido, né? Só que, cara, uma analogia de algo que acontece nos Estados Unidos pra cá, nesse sentido político, é inocência, assim. É tipo quando o Bolsonaro não queria aparecer após ele perder, porque nos copos que ele colocou na última aparição dele, significa que o exército vai agir. E aí ele disse também que vocês vão na frente, eu vou atrás. Ou seja, ele vai passar um tempo recluso porque a gente tem que ir pra frente dos quartéis. E aqueles copos significam o exército. Você meio que fica tentando criar um xadrez 4D de interpretação do mundo com base em algo totalmente subjetivo, que não tem conexão nenhuma com a realidade, e você quer acreditar com base meio que nas vozes da sua cabeça. E aí vira das vozes da sua cabeça alguma personalidade da comunicação que lidera e direciona o pensamento bolsonarista, fala e espalha pro resto. E aí meio que cada um vai replicando isso. Realmente. É meio que o que acontece com uma analogia como essa. Cara, aqui a gente tem que entender que o sistema domina. A gente tem que tentar ao máximo fugir dessa dominância do sistema e jogar com quem joga bem com o sistema. Por isso que pra mim o Tarcísio hoje é a figura que ainda representa valores nossos, porque ele tá fazendo um bom trabalho em segurança pública lá em São Paulo mesmo, que é um dos grandes problemas de São Paulo. Ele tem feito um bom trabalho. Ele, quando acontece alguma coisa ali que tem que pôr a polícia na rua mesmo para fazer um trabalho que vai gerar desgaste político para ele, ele não tem
tem medo, não. Ele não fica nessa de, mas vai gerar problemas jurídicos. Não, ele dá respaldo para a polícia, fala que, não, fiquem tranquilos que o próprio governo, aqui a nossa procuradoria vai fazer a defesa de vocês. Vão lá no Guarujá, vingar a morte de um policial, não sei o quê, para funcionar também com direito penal simbólico, do tipo, a bandidagem não vai deitar e rolar aqui não, porque a gente tem PCC e tal. Então, eu acho positivo isso, e ele sabe jogar com essa gente do sistema aí, que pra gente se livrar deles, meu amigo, vai ser difícil. Então, a gente tem que tentar também jogar esse jogo com alguém que se mantenha ideologicamente alinhado com a gente, mas que saiba jogar também. Mas nesse ponto aí, somente você que tá aqui em Brasília, tem o nome do Caiado que tá aqui do lado. Também, é uma possibilidade. Eu digo o Tarcísio assim, porque pra mim ele representa hoje o nome que tá mais forte desses alternativos, Sem ainda dúvida. vinculados e fortes com o bolsonarismo. O Zema talvez seja um pouco mais fraco, mas ainda inclui esse grupo, mas acho que mais o Caiado e o Ratinho Júnior, né? São os nomes, o Tarcísio, esses três. Um dos nomes que podem despontar, e o Caiado também tem muito a favor dele a segurança pública, porque a polícia do Goiás ali é uma parada diferente, que é meio que o que o Tarcísio está tentando fazer lá, mas a polícia do Goiás é tipo uma legislação penal especial, meu amigo. Então, talvez ele consiga se fortalecer também. E tem a questão de que o Tarcísio pode tentar a reeleição. O Caiado é o último momento dele no governo. É o segundo mandato dele já, né? Isso. Então, o próximo caminho para ele, já foi senador a vida toda também, várias vezes, é a presidência. Ele mesmo disse que quer tentar. Aí ele é do União, um partido forte também. União, Republicanos, há um grupo aí centrista, né? Tentando fazer articulação 2023 já. Então, a gente especula com base no que a gente vive de política, né? Mas as coisas acontecem de formas tão dinâmicas nesse país aqui e não dá pra gente cravar como certo nada, nem como muito provável. Porque o Marçal, mesmo quem diria que o Marçal ia se tornar o que se tornou? Em janeiro, o Marçal era ridicularizado no país. Esse cara acha que é melhor que o Senna. Acha que é melhor que Salomão. Se diz que é cristão ainda e quer pagar a banca de ser melhor que Salomão, meu. Ele diz que sana pane de helicóptero melhor que o piloto com o helicóptero no ar tendo pane. Esse cara é uma piada. Cara, isso em janeiro. Ele passou, sei lá, de janeiro a março sendo ridicularizado na internet. Aí, abril, maio, o pessoal esquece um pouco disso, sai um pouco do hype. E aí, junho pra frente, até agora, que ele enfraqueceu um pouco de novo, mas continua um nome forte aí da política assim que voltar a se manifestar sobre, o cara bombou como o principal nome da direita no nível de enfraquecer o Bolsonaro e gerar críticas graves ao Bolsonaro. Olha isso. Quem que faria essa leitura de cenário? Ninguém. Duvido que alguém fez. Tem como. É loucura, cara. O grande ponto é que o Marçal se apresentou na versão Bolsonaro 2018, né? Confrontando jornalista, confrontando a esquerda, o comunismo, expulsar o Boulos. Então Medada, corte Tramontina. Exatamente. Então foi aquele padrão. Isso contagiou. Numa campanha que você tinha aquela concentração do centrão do Nunes, referendada pelo Tarcísio e pelo Bolsonaro e o Boulos, o público, principalmente aí que está acompanhando, né, rede social, YouTube, esse público que é eleitor clássico do Bolsonaro, olhou pro Marçal e falou, porra, eu me apaixonei pelo Bolsonaro em 2018 justamente porque ele era assim, cara. E agora o Bolsonaro é o cara pós-outubro de 22, que é o outro cara. Aqui né? o filho político do Bolsonaro do momento, é o que a gente tem. Esse cara, não é mais Bolsonaro, é esse cara que eu quero desde 2018. Eu comprei esse cara em 2018. Infelizmente, a história mostrou outra coisa. Então agora, novamente, eu tô comprando de novo esse político aqui, padrão Bolsonaro 2018. Nessa o Marçal cresceu. Sim. E aí, a partir disso, a gente entra em outra análise, assim, da qual não tem como a gente fugir, que é a realidade política que a gente vive na direita, né? Essa necessidade extrema por pessoas que não simplesmente representem os nossos interesses, mas que virem meio que heróis para nos salvar do comunismo, assim. Cara, não tem que ser isso, tem que ser isso também, porque o comunismo é uma possibilidade, os comunistas não param de crescer. Os web comunistas aí, tá toda uma bolha gigantesca aí de eles ficarem no nível de se sentirem tão à vontade de se designarem eles próprios como esquerda radical. A gente quer revolução, sim, a gente quer romper com o capitalismo. A gente acredita que o motor da história é uma luta de classes. Há um oprimido, que somos nós, e nós os representamos, o proletariado, e há o opressor. Então essa galera tá super à vontade. Então a gente precisa também continuar combatendo o comunismo. E ele tá lá no berço da universidade, é meio que isso que eu faço, né? Mas
a gente ficar esperando enquanto direita, né, um herói que vai nos salvar do comunismo e de todos os outros problemas, sem inclusive propor solução. Cara, Marçal é uma outra complicação do nosso campo aí também, que inclusive, a gente falou um pouco, conseguiu o feito de rachar o bolsonarismo, né? Ele meio que transformou o bolsonarismo mais uma coisa dele, um marçalismo, assim, porque era o combate que o bolsonarismo acreditou que se tinha para se fazer de efetivo ao Guilherme Boulos. E nesse sentido, de quem está bem intencionado, que fique muito claro, eu entendo. Só que, cara, para mim o Marçal é um outro problema que a gente pode criar da direita com questões que a gente não pode passar pano, cara. Assim, fora os detalhes, vamos colocar como detalhe, apesar de ter um nível de gravidade ali, mas os detalhes de ele fez um evento onde ele é recebido chegando de helicóptero como se fosse o Messias e parece um culto de um evento que ele promove como coach, e lá ele faz uma oração sobre uma das participantes para tentar curá-la. Isso eu nem entro no mérito, porque apesar de ser complicado, né, de ter críticas a se fazer sobre isso, o cara fez a oração dele porque ele é cristão, e se alguém pede uma oração a ele, ele sendo cristão, ele vai tentar fazer, ver se Deus vai usá-lo como ferramenta de cura na vida daquela pessoa, por meio da fé que ambos têm. Tá tudo certo. Ao meu ver, é assim que eu enxergo essa questão. Mas eu vejo como problemático ser uma parada que ele é recebido como se fosse o Messias, como aparece em um desses vídeos, e foi muito de como ele fez o nome dele se viralizando negativamente com essas questões questionáveis, inclusive. E eu acho que pode ser um problema para a direita, não essencialmente isso, porque o Bolsonaro tinha muito disso também, e se ele cumprisse com as pautas que prometia, ok. Se o Marçal tivesse boas pautas também, que eu acho que não tem, mas se ele tivesse boas pautas, porque o prédio de 1 quilômetro, o teleférico, para mim é lixo. Com todo respeito aí, para mim é lixo dentro do que se podia fazer como prefeito. Ele não tinha algo de efetivo. Para mim não tinha. Mas eu entendo que era, na visão de muita gente, o que se podia ter de antídoto de direita ao Guilherme Boulos. Mas dentro do que se fez depois, que foi inclusive onde ele jogou fora de uma forma muito burra a vaga que ele tinha como certa para o segundo turno e que provavelmente ele ia ganhar, era a previsão que eu tinha. Se fosse para apostar dinheiro, eu apostava que ele ia para o segundo turno e ganharia. Ia para o segundo turno muito bem votado. Aí ele arma aquele trem ridículo, que ele depois não tem nem culhão, ele fica terceirizando para assumir que foi ele que armou aquilo ali. Do laudo médico do Boulos, sendo que a gente tem 1001 problemas do Boulos para falar, cara. E tu tem que armar um trem nada a ver, forjado do cara que é baixo, cara. Que quem é de direita não faz esse tipo de coisa. Eu, pelo menos, da direita que eu acredito, a gente não luta a batalha que tem que se lutar da forma tão baixa quanto essa, que inclusive o Bolsonaro é um ponto em que a gente concorda, né? Se colocou na mesma posição. Tipo, pô, isso daí não se faz. É uma linha que se ultrapassa de um jeito negativo. E dentro dessa lógica toda, São Paulo, que meio que dividiu a direita e colocou uma nova questão sobre o que é a direita hoje, apesar do Tarcísio ter feito de forma pragmática e controvérsia um apoio pro Ricardo Nunes, que a gente nem lembra o nome dele direito, a gente tem que ficar se esforçando, né, de tão insignificante que o cara é. Mas isso daí que o Tarcísio fez, para mim, demonstra uma sagacidade política, de pragmatismo também, que ele tem como benefício. Assim. Então é óbvio que ele vai se juntar com essa gente também, Kassab, o Ricardo Nunes, essa galera do Centrão. Só que ele vai jogar o jogo de um jeito que ele não tem a rejeição do Bolsonaro. E para mim, dentro do que a gente tem hoje, a não ser que surja coisa melhor, entre apoiar Pablo Marçal e Tarcísio, eu prefiro apoiar o Tarcísio, mesmo tendo o posicionamento que ele tem, porque para mim ele consegue unir esses campos distintos da direita, que o Marçal não vai conseguir unir. Ele só faz as mitadas dele. As soluções para a Prefeitura de São Paulo eram bem ruins, inclusive. Ele saía em mérito muito mal nos debates, saiu em forma, bem em alguns, tipo fazendo as mitadas, né? A icônica carteira de trabalho com Boulos, que caiu na pilha. Ele vai bem nisso, mas em termos de mérito. Porque a gente sabe que um governante, principalmente do executivo, lá no legislativo a gente já critica bastante, né? O barulho e tal. Mas no executivo o cara tem que entregar resultado, amigo. Ele tá com a máquina na mão, ele tá controlando o orçamento. Ele, principalmente prefeitura, você gere a vida da cidade ali, como que aquela sociedade municipal vai funcionar. Se não tiver propostas para isso, urbanas, de educação, segurança pública, guarda municipal, zeladoria, afins, você é meio que inapto, você é inábil nesse sentido. Então, você precisa de entregar resultados. E a gente fica buscando um herói com base em questões que não deveriam ser as fundamentais. Que é no carisma, é no apego,
emocional que a gente cria com ele, a gente enquanto coletivo, né, cria com determinada pessoa, criou com o Bolsonaro, porque ele é um cara muito carismático. O Marçal também é um cara muito carismático e consegue pelo papo ali, ele tem, e comparado ao Bolsonaro também, ele tem um poder de articulação, de oratória muito melhor ali também para gerar conexão com você. Ele sabe se conectar com vários grupos sociais, até mesmo essa bagagem de coach dele aí funcione como ferramenta fundamental para ajudar ele também nessa questão política, né? E eu acho que é um problema que a gente tem que olhar para ele assim a partir dessas figuras e não negá-lo. A gente é assim, a gente precisa reconhecer isso e a gente tem que parar de ser assim. A gente tem que ser mais crítico, a gente tem que cobrar. Por exemplo, digamos que o Marçal seja o nome ideal ali, o único que vai ter como alternativa para combater. Meu amigo, se antes de ele ser essa única alternativa, vamos cobrar dele proposta. E aí, Marçal, o que você pensa sobre isso? Pô, na saia justa mesmo. Você tá querendo representar a gente? Então qual que é o combate que você tá fazendo? Porque por enquanto agora mesmo ele tá de férias aí. E aí, Marçal, como que você posiciona em relação a isso? STF mesmo, ele falou alguma vez de STF, se falou foi de uma forma muito tímida e tal, morria de medo de se colocar nesse problema. Cara, para você se pintar como candidato da direita à presidência da República para 2026, por exemplo, não é essencial que você fale de STF? Como que você pretende combater da forma certa, obviamente, os abusos do Supremo Tribunal Federal? Você tem que se posicionar. Agora, você pintar esse cara como teu herói com base em nada aí, é extremamente perigoso. Então, façamos essa análise de ver que a gente é assim, refletir, fazer uma autocrítica e deixar de ser assim. Porque o objetivo geral, real, a partir disso, é modificar a nossa própria conduta, né? A própria bolha de direita, que hoje é o bolsonarismo, deixar de ser passadora de pano para tudo, de apego emocional com determinada figura e ser de cobrança, cara, de fortalecimento de um candidato quando ele faz jus a esse capital político que a gente tá dando a ele, né? Senão é cobrança, meu. Pau na moleira. É isso, cara. Muito bom, cara. Tá completo. Falou de Marçal, tudo na provocação do Superchat, né? Isso. Falou do Marçal, do Tarcísio, Bolsonaro, Trump. Verdade. Postura do sistema. Caramba. Postura do sistema. Então é isso aí, cara. Liberdade pra poder falar e desenvolver os assuntos. Muito bom.